Boa noite. Paz e graça para os irmãos que eu não vi. Boa noite para você também que está em casa, que vai assistir de casa ou vai assistir depois. Então, para quem vai assistir agora, vai estar assistindo agora, boa noite. Hoje é terça-feira. Hoje é dia... O dia não aparece aqui. Hoje é dia 5, né? 6? 5. Hoje se encerra as votações nos Estados Unidos também, no final. Então, boa noite, igreja, para quem eu não vi ainda, paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como é que vocês estão? Estão bem? É uma alegria e um prazer imenso estar com vocês e mais uma vez aqui aprendendo um pouco mais da palavra do nosso Deus e que assim Deus nos ajude nessa noite, que tudo seja para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Para a gente iniciar, hoje está 7h26, né? Está um pouquinho atrasado. Amém? Hoje a irmã está aqui, pedi para a irmã orar para a gente iniciar esse estudo. Coloque esse estudo na presença do nosso Deus, por gentileza. Amém. Vamos. É complicado, hein? Vamos direto aqui para a nossa Bíblia. Não, é clicar a Bíblia. Ó. Volta aqui. Deixa aqui, ó. Deixa aqui. É clicar na Bíblia. Aí. Nós estamos em Gênesis 3. Esse 3 ele é muito importante, tem que ser bem entendido. A gente parou na onde? Acho que minha irmã sempre marca onde a gente parou. Sobe aqui, Júnior, eu preciso que você se concentre comigo. Você e eu tem que ser um só agora, meu filho. Senão vamos ter problema. Qual? É o 15. Quem não veio e assistiu depois? A irmã veio? Estava no dia? Assistiu depois? Assistiu, né? Então o 15 a gente já entendeu, né? A questão do 15 já ficou entendido. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Alguma dúvida quanto a isso aqui? Por inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Ponto final. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás os calcanhar. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Não? E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da sua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, ele te governará. A gente falou também sobre isso aqui. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, comeste da árvore que te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela te produzirá também cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, ao pó tornarás. Tá? Então a gente tem aqui bastante informação. E a maior parte dessas informações, Moisés ele narra os acontecimentos, como foi. Tá? Mas como hoje nós temos um grau da ciência avançada, o estudo avançado, e como a gente já passou, a raça humana já passou por todo esse processo, algumas coisinhas aqui a gente precisa compreender para que a gente possa entender mais para frente lá
porque Paulo, Pedro, João e o próprio Cristo, ele vai falar citando algumas coisas desse acontecimento aqui. Clica para mim aqui, no desenho aqui, ele vai mandar a gente para uma informação. Hebreus 6:8. Hebreus 6:8. Qual a informação de Hebreus 6:8? Mas se produzir espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está a maldição, e o seu fim é ser queimada. Isso aqui está falando, Hebreus aqui está citando a condição 6:8, né? O pastor pregou sobre isso aqui, ele deu uma série em cima do 6:8. Ele está falando de irmãos que uma vez estando na igreja, uma vez estando convertido, né? Ou entre aspas, né? Às vezes parece ser convertido. É porque mudou aí, meu filho. Então, ele é como o quê? Mas se produz o crente que, em vez dele produzir bons frutos, né? Frutos de justiça, que Deus vai pôr para ele produzir, por ele ter rejeitado a verdade de Deus, que nem um pastor já pregou na igreja, mas se produz espinho, mas se o cristão produz espinho e abrolhos, é rejeitado, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Tá? Volta lá, tem a setinha aqui, é só você clicar. Maldita é a terra. Então aqui tem uma informação. Maldita é a terra. Se tudo que é maldito está determinado a ser queimado, Deus acabou, Deus resetou a terra, reiniciou a terra através de um dilúvio, certo? Então existe uma maldição sobre a terra. A terra está sob uma maldição, tá? No Hebreus diz que para nada mais serve, a não ser queimada. Quem é o apóstolo que diz que a terra há de passar por uma condição dessa? Quem sabe aqui? Quem disse o que Hebreu diz sobre o que não presta só serve para ser queimado? Maldita é a terra por sua causa. Então a terra ficou, por causa da queda do homem, entrou debaixo dessa maldição. Se nada que serve está destinado ao fogo, inclusive a criação ficou debaixo de uma maldição, então essa maldição tem que ser retirada. A gente vai aprender isso um pouquinho mais para frente, tá? Aconteceu uma primeira condição no primeiro momento, que é Gênesis 6, Deus não vai fazer o que Hebreus diz, tá? Mas fiquem para casa e pesquisem e descubram. Tem um apóstolo que diz que a terra vai passar por aquela condição de Hebreus, pelo fogo. Se alguém lembrar aí, pode falar, tá? Um apóstolo. Eu não vou pedir o endereço do versículo, senão vocês não vão saber. E eu sei quem é e como está escrito, mas eu não lembro o endereço. Mas eu quero que vocês pesquisem em casa, tá? O endereço, o que Hebreus fala, vai acontecer por causa disso aqui, ó. Tá? Isso vai acontecer. A parte boa é que nós não estaremos aqui quando isso acontecer, que Hebreus fala acontecer, nós não vamos estar aqui. Tá bom? Eu falei sobre o sofrimento da gravidez em meio a ter filhos, né? Eu até usei a irmãzinha como exemplo. É só voltar lá. Quem não assistiu o estudo anterior, assista, porque esse é o segundo estudo que está sendo transmitido ao vivo. Então, volta aí, tá? No mesmo canal da igreja e assista, porque daí vocês vão entender, tá bom? Então, eu falei sobre a gravidez, em meio ao sofrimento da tua gravidez, em meio de dores dará luz filhos. Alguns intérpretes dizem que em meio a dores dará luz filhos. Talvez, pode ser que não só a hora do parto, mas a mulher vai sofrer por causa do filho. Ela vai sofrer. Ela vai ter constante choro, dor, lamento. E não é assim?
com os filhos, né? Ele vai namorar, o pai e a mãe percebem que aquela namorada não é adequada, o pai e a mãe vai falar, a mãe é ligada mais ao homem, enquanto o pai é ligado mais à filha. Então a mãe percebe, ela sabe a sirigaita. Aí ela vai avisar, o filho vai e bate de frente. Não aceita a opinião da mãe e não se submete à mãe. Não é verdade? Sofrimento constante. O filho sai, deu 9 horas, ele não chegou, ela está chorando pelos cantos. Então, de fato, tá? A mulher sofre por causa dos seus filhos homens. Ela sofre, ela vive um sofrimento, porque ela quer o melhor, né? Enquanto parece que com a mulher não é bem assim. É umas coisas que só Deus mesmo é que ele faz, né, já para ficar igual, né? E o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. O teu desejo será para o teu marido. Tem uma ideia no hebraico, e muitos falam que o teu desejo será. Não é só. Aqui não está falando de desejo. Não é desejo. Não é só desejo físico. É um desejo contrário. Como eles morreram espiritualmente, toda a sabedoria, tudo vem do Senhor. Tudo que eles tinham, conforme mais semelhança de Deus, para viver uma vida de união, um casal unido, um casal que não tinha discussão, um casal que não tinha desavença. É tanto que a gente aprendeu que foi o amor de Adão por Eva que levou ele, sem questionar, a morrer junto com a sua esposa, né? Então, a mulher, ela perde aquela condição de ser uma como igual. Aqui ela perde, ó. Ela vai perder essa condição. Ó, o seu desejo será, provavelmente, é contrário ao teu marido e ele te governará. Então, isso significa que aquela igualdade de paridade aqui perdeu. Vocês estão entendendo? Para quebrar esse ímpeto da mulher, dela querer ir fazer, dela querer ir resolver, Deus agora quebra isso, ó, e ele te governará. Governar aqui é no sentido literal mesmo, é governar tudo, é dependência completa. É dependência completa. Todas as decisões, todo aprendizado, o que vai fazer, aqui ela se torna totalmente dependente do homem. Inclusive até emocional, até emocional, porque até para o casamento quem decidia era o homem, né? A mulher não vai casar com quem ela quer. Acaba feio, horroroso, fedorento, vai casar, minha filha. Vai casar. Então, quer dizer, na igreja a gente tem uma bênção, né? Olha que bênção maravilhosa, né? Do Senhor Jesus, né? Sempre, pessoal, tratando isso aqui, tá? É no velho homem. Na igreja isso muda, tá? É para vocês aprenderem essa dinâmica, porque a gente vai ver isso, um certo comportamento, certos ensinamentos de Paulo e de Pedro, quando vai tratar sobre relacionamento, eles têm isso aqui na cabeça, viu? Não pense que os 12 apóstolos estão com outra na cabeça, não, que eles estão com outra coisa na cabeça, não. Eles não estão, não. Eles estão com isso aqui na cabeça, só que com o Espírito Santo, e como eles são a base da igreja, agora eles vão trazer aquilo que Cristo quer para a sua igreja, que não é isso aqui. É totalmente diferente, tá? Mas o padrão de governo dentro da igreja é a única coisa que Paulo vai trazer para dentro da igreja, que é um padrão que ele vai manter, vai ser isso aqui, ó. Isso aqui vai ser mantido. Tá? Isso aqui vai ser mantido até que a igreja seja arrebatada e levada. Esse aspecto do governo, ele vai ser mantido, mas não vai ser mantido como no costume judaico e do povos daquela época. Tá?
vai ser mantido somente no padrão de governo em relação às coisas espirituais, em relação à igreja, ensinar, instruir, ter autoridade. A autoridade, que era como igual aqui, né? Os dois tinham autoridade aqui no jardim, junto. Dá para entender que eles tinham, né? Porque ela foi conversar com a serpente e debater. Então, na igreja, esse governar, ele mais para frente a gente vai ter que fazer um estudo sobre isso para poder entender. Esse governar é o governo espiritual do lar se manteve ao homem por causa da queda da mulher. Paulo vai falar isso lá em Coríntios, né? Paulo vai dizer que primeiro foi feito o homem, dado a palavra a ele de ensinamento, e não a mulher. Então, por causa disso, o homem vai governar espiritualmente a sua casa. Isso passa para a igreja. Na igreja, quem vai governar a igreja são homens. Quem vai ter autoridade são homens. Paulo diz: não permito que mulher tenha autoridade sobre homens na igreja. Tá? Então, a mulher não pode exercer autoridade sobre homens na igreja. Tá bom? Ela não pode. Então, isso aqui, essa autoridade, Paulo, ele vai manter. Quando ele vai instruir Timóteo, ele também fala isso, né? Quando ele vai instruir também a outra igreja, ele fala que, porém, a mulher esteja calada na igreja e não fala. Pedro também, quando vai instruir as irmãs como ganhar o marido não cristão, é por ficar calada, dando um bom testemunho, né? Só que em Timóteo, tem uma pequena diferença em Timóteo. Em Timóteo ele diz assim, abre aí em Timóteo. Vamos ver aqui se eu consigo localizar aqui. Hã? Acho que é em... Vê para mim, 2,14. Se eu me lembro, o endereço é 2,14. 3. Levanta aqui mais um pouco. Aqui, ó. O 11 aqui, ó. 3 anos. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas responsáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma mulher só e governe bem seus filhos e a sua própria casa. Pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos melhores. Ainda não é isso aqui. Isso aqui aqui está falando das mulheres, né? Sobe um pouco mais. Sobe mais um pouquinho para me ver aqui, seu. Não. Abaixo. Talvez tá mais para cima lá, vai. Hã? 2,14. Vai lá. Entendeu? 2,14? Abaixa. 2,14. Aí, isso mesmo. Das mesmas sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviam. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Com modéstia e bom senso, não com cabeleireira frisada e com ouro, pérolas ou vestuários dispendidos, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio, com toda submissão, e não permite que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio.
Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, e amor e santificação. Então, acontece o seguinte. Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. Ele está ensinando a igreja. Ele mandou essa carta para Timóteo, caso ele não for, então que ele instrua a igreja que Timóteo está lá, como proceder na casa de Deus. Correto? Então ele está estabelecendo, ele está estabelecendo a regra do culto. Isso aqui é uma regra de culto que deve ser estabelecida lá na igreja onde Timóteo está tomando de conta, tá? Provavelmente isso aqui é na igreja de Creta. Então, o que os apóstolos evocar no Velho Testamento, o que eles trouxer do Velho Testamento, vai permanecer e vai ficar do jeito que eles estão colocando, tá? Vai ficar e vai permanecer. Paulo é um mestre que ele vai lutar toda a vida dele para tentar tirar a lei do povo judeu para que a fé faça parte. Então, quer dizer, Paulo, o maior conhecedor, muito mais que Pedro, muito mais que João, muito mais do que os outros, que conhecia a lei, porque ele era fariseu. O fariseu era uma pessoa muito estudada, e ele era muito melhor do que muitos mais velhos do que ele. Então, quando Paulo ele evoca essa questão aqui, ó, quando ele diz que a mulher não deve exercer autoridade de homem, e isso é dentro do culto público, e ele vai dizer que o motivo é lá do texto que a gente está lendo, que é o Gênesis 3, ó. Porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão. Mas o que ele quer dizer com primeiro foi formado Adão? Clica no C aqui para mim, acho que ele vai levar lá. Rapidinho, vai. 2,7, vai. Então formou Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez brotar, e colocou o homem lá para cuidar do jardim. Então aqui nós vemos no Gênesis que primeiro foi feito o homem e foi dado autoridade ao homem para cuidar, zelar. Tudo foi a lei de Deus, que é no 2,17, ó. 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerá. Morrendo, morrerá. A mulher não existe. Tá? A mulher não está aqui. Então, a palavra de autoridade, o transmissor da palavra, o profeta da palavra, por isso que não tem profeta na Bíblia, existiu, entre aspas, uma Débora, assim, com muita aspa, que foi por falta de homem, ó, por falta de homem, Deus teve que, na época dos juízes, trazer uma mulher com fé para poder falar com o homem. E outra, ela se recusou a ter autoridade de homem. Ela chamou Baraque, falou: não, você vai exercer, porque eu não posso exercer, é você. E Baraque, com muita relutância, falou: se você for, eu vou. A falta de homem é complicado, né? Então, por isso, a cultura do mundo é feminizar o homem, para que ele cada vez mais vá se distanciando da sua autoridade. Isso dentro da igreja também acontece, tá? Os homens vão se tornando afeminados, vai deixando a responsabilidade, porque tem que trabalhar, porque esse trabalho do ministério do homem
ele é puxado, ele é pesado, né, pastor? Ele é pesado porque ele é trabalhoso. Porque não é só força física. O problema é lutas e batalhas espirituais. Porque Satanás não vai lutar com a mulher. Porque se a autoridade não é dela, por que ele vai guerrear contra uma mulher? Ele vai guerrear com o pastor, ele vai guerrear com o diácono, ele vai guerrear com o presbítero, com o ancião. É aquele que ele vai guerrear. A batalha, o sentido da batalha vem para os homens. Não é para a mulher, porque não foi endereçada a ela até essa responsabilidade. Volta lá em Paulo. Então a mulher não deve exercer autoridade, porque primeiro foi formado o homem. Tá vendo? Quando Deus formou o homem, a autoridade foi dada a ele. Então é responsabilidade dele. E isso não sai de dentro da igreja. Isso faz parte da. Isso aqui tem que ser assim. E muito do que está acontecendo nas nossas igrejas hoje é porque os homens não estão assumindo o seu papel dentro da igreja. Eles não estão buscando em Deus a responsabilidade de evangelizar, de ir lá fora, de fazer discipulado com os outros homens, de fazer discipulado com os homens da igreja, de fazer novos discípulos, que nem Mateus 28, 19, e de discipular e fazer discípulos, lutar pela igreja, estar junto com a igreja, sabe, ir lá fora e fazer o seu papel. Isso não é papel do pastor, não. Isso é papel de todos os homens dentro da igreja, de lutar. Tá? Não é responsabilidade sua, não, minha irmã. A sua responsabilidade é outra, e nós vamos entender. E por incrível que pareça, para uma igreja sadia na sua base, é a mulher, e nós vamos entender isso. A mulher não fica de fora dessa responsabilidade de jeito nenhum. Então, quer dizer, primeiro foi formado o homem, depois Eva. E Adão não foi iludido. Então, quer dizer, por Adão não ter sido iludido, tá vendo? Ele não foi iludido. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, quer dizer, por causa disso, por esse motivo e razão, a mulher não deve exercer autoridade de homem dentro da igreja. Tá? Nenhuma autoridade espiritual dentro da igreja ela não pode exercer. Isso é somente a homens, tá? E não a mulheres. Porque a mulher foi iludida. Tá? Então, quer dizer, eu sinto muito, mas eu nasci numa igreja onde a mulher era pastora e por incrível que pareça, o negócio lá não andava legal. Direto a gente tinha no grupo de louvor escândalo. Mulheres, ou com baixista, ou com guitarrista, ou com fulano, com ciclano. O negócio é sério, meus irmãos. Os negócios não é brincadeira. Então, nessa questão espiritual, sempre tem que ter um homem. E na queda da mulher, porque ele tinha instruído antes ao homem, que dava a ordem ao homem que pisou lá cantando. Aí quando ele diz lá, a 16, Gênesis 3:16. E a mulher disse: multiplicarei sobre modos, né? E em meio às dores dará a luz, e terás filhos. O desejo será para o teu marido e ele te governará. Pronto. Essa parte aqui. Aí Deus vai voltar a autoridade para Adão. Ele vai fazer com que ele entenda que a ordem foi dada a Adão e ela desobedece. Houve a queda, ele se sujeita aqui e ele faz ela entender que a autoridade está para ele, vai retornar. Quando ele diz, teu desejo será para o teu marido. Ou seja, ela estará sujeita e voltará a ele, porque ela veio dele. Ela vai reconhecer isso nele. E agora, não é que ela vai, né, longe de hoje, querer ser machista. Não. A mulher hoje está sujeita à vontade do homem, tem que fazer como? Ele está dizendo,
que a mulher, ela deveria ter esse entendimento e respeitar a obra que Deus fez no homem primeiro, e ela agora deveria entender que Deus estava dando uma oportunidade dela se colocar no caminho de volta, se sujeitando a ele. Não adiantava nada. Ela pedir perdão e está agora vivendo com o Criador, com Deus, e não se sujeitando a Adão. Estava cobrindo a autoridade que ele deu ao homem. Está entendendo agora? Ele faz com que ela tenha para estar no Senhor. Era necessário que ela reconhecesse que deveria estar também sob a autoridade de Adão. Exato. Só que, por causa do pecado nos dois, a mulher não vai querer se submeter ao homem, ela vai bater de frente. Por isso que lá no Gênesis está o quê? E ele te dominará. Vai ser pela força mesmo. Tá? É para ela voltar, ela tem que voltar, ela tem que retornar. Mas ela só retorna na igreja. Na igreja ela retorna. Tá? Porque até na lei, ela também estava sujeita ao marido. Mas na igreja ela retorna. Que Paulo vai falar disso lá em Efésios 5, né, do 20 ao 30. Então, na igreja ela retorna a uma condição que é do amor de Adão por ela. E em Cristo Jesus, como todos morreram em Cristo, Adão e Eva morreu, e ele estava sem o Espírito de Deus, o Espírito que dá entendimento, sabedoria e todas as coisas, e mantém a união e o amor perfeito entre os dois. Em Cristo Jesus, essa união ela retorna entre o marido e a mulher, que é a comparação que Paulo faz em Efésios 5, correto? Mas Paulo vai manter a autoridade eclesiástica, a autoridade dentro da igreja, ele vai manter como era no princípio, a partir de Adão, e não a partir de Eva, que foi o que ela acabou fazendo quando ela foi enganada. Então, todavia, será preservada através da sua missão de mãe. Mas como assim ser preservada pela missão de mãe? Então, Paulo está dizendo que ela vai, que ela é condenada? Não. Ele está falando aqui da mesma coisa. Todavia, será preservada pela sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e com bom senso. Será preservada? Clica aqui para mim ver aqui aonde é que ele vai levar aqui, porque eu já fiz isso aqui várias vezes. Missão de mãe, dar luz. Tá, então, no dar luz é que ela vai ser preservada. E por que dar luz? O que Paulo está enfatizando aqui, como ele está falando aqui de ministério dentro da igreja, e ele retira, e ele não permite que a mulher tenha ministério de autoridade sobre homens na igreja, clica fora para sumir. Todavia, será preservada do quê? Será preservada na sua missão de ser mãe. Ela será preservada em um tipo de autoridade que não pode ser na igreja. Se não é na igreja, então é na missão de ser mãe. Quando é que a mulher é autoridade sobre um homem? Quando é que uma mulher pode ter autoridade sobre um homem? Quando ela é mãe. Mãe de quem? De um homem. Você está entendendo? De um homem. Então, quer dizer, se ela não pode ir na igreja, ela pode ir em casa. Está vendo quem é que vai? Tudo que o pai, como cabeça, o pastor, a liderança ensina, o pai está para trabalhar. Quem fica com o homem? A mãe. Então, o que ela faz com tudo aquilo que é ensinado pelo pastor, liderança e o próprio marido? O que ela faz durante o dia com a criança? Ensina, exatamente. A Janaína está preparada para ser mãe. Exatamente. Ela tem que ensinar, ela tem que instruir. O que as mães do mundo hoje fazem com seus filhos homens em casa?
Hã? Não são elas que afeminam os seus filhos? A maioria delas? Deixa o seu filho ficar assistindo. Xuxa já não tem mais, né? Mas todos os programas aí da TV que vai feminizar o homem e vai tirar ele do propósito, a mulher tem esse ministério, que é mais importante do que qualquer outro. Né? Tá bom, meu filho, tá bom. Ninguém tá criando caso, por favor. Então, então o que acontece? A criança, ela vai. Isso é sério. E você que está em casa, leve isso a sério. Isso não é brincadeira. Porque dependendo de como a mãe criar e disciplinar o filho em casa, hoje em dia a gente vive numa cultura que o pai sai para trabalhar e só volta à noite. A criança não convive mais com o pai no caminho, né? Que o mandamento diz: ensina um menino no caminho, caminhando, trabalhando, porque antes a criança não ia para a escola estudar, né? Ela ficava com o pai o dia inteiro. Então o pai é quem ensinava e quem disciplinava na palavra. Hoje, isso é a mulher. Vivemos num tempo onde esse ministério da mulher é, é tão importante quanto um pastor pregando. E eu vejo muita falha isso dentro das igrejas, onde as mães não ensinam e não têm essa responsabilidade. Daqui a pouco seus filhos crescem, estão afeminados e estão aí se juntando, né? Como está sendo, eu não posso falar, né? Ao vivo, aqui eu não posso falar, né? Então, o homem vira mulher e a mulher vira homem. A mãe dentro de casa está vendo a situação e não está trabalhando e não está ajudando, não está disciplinando. Os filhos nunca crescem no evangelho, nunca crescem na palavra, não aprende versículo, não aprende disciplinas bíblicas, nada. Cresce lá como se fosse o filho do mundo junto com o mundo. Então, por isso aqui, ó, todavia será preservada na missão de ser mãe, se ela permanecer aqui em fé, amor, santificação e bom senso. A primeira coisa, permanecer na fé. Na fé, fé mesmo. A fé em tudo que é pregado e ensinado na igreja. Fé. E amor. Ficar em amor. Permanecer no amor. Na firmeza do amor. Porque Deus nos amou primeiro. Então, e santificação. Né? Que é tirar toda a impureza, palavrão, boca suja. Todas essas porcarias em casa, tirar. Ensinar a fé, ensinar o amor e ensinar a santificação. Se manter longe do mundo, das impurezas, da contaminação do mundo. TV, rádio, hoje em dia, celular, a gente tem que saber, vocês em casa tem que saber o que seu filho está vendo no YouTube, no Facebook, meu Deus do céu. A criança está enfinhada lá no Felipe Neto, no Lucas Neto, e só aprendendo o que não presta e deixando esse cara mais rico. Entendeu? E ele só ensinando besteira para os filhos dos crentes. É dos crentes, não é do mundo, não. A santificação com bom senso. Tendo bom senso, né? Sabendo ponderar entre uma coisa e outra. Tá? Então, graças a Deus que Paulo nos deu isso aqui, porque isso aqui vai fazer a gente entender o Gênesis lá. Volta lá no Gênesis. Que é exatamente a parte onde eu... É só que... Não, ele vai ficar pulando para tudo quanto é canto. Gênesis 3. Vai, ergue aí. Né? Em meio a dores terá filhos, teu marido ele te governará. Eu já expliquei essa parte de governar. Viste que atendesse a voz de tua mulher, começo da árvore ordinária que não começo, maldita é a terra. Já di uma introdução sobre isso. Deixei a pergunta, depois vocês me acham aí o versículo, ou quem foi o apóstolo que falou que a terra vai passar por essa condição. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela te produzirá também cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Em fadigas obterá dela o sustento. Então, quer dizer, vai ter que trabalhar. Antes não precisava trabalhar. Ele vai ter que trabalhar e vai ter que sustentar a sua casa e sua família durante o dia da tua vida. No suor do teu rosto, agora vai ter que suar, vai ser penoso.
comerás o teu pão. Opa, aqui entra uma informação nova. Antes Deus tinha mandado o homem comer o quê? O que que o homem comia antes? Frutas. Ah, então agora ele vai ter que pegar o grão, vai ter que plantar o trigo, vai ter que suar para comer o pão. Tá vendo? O pão, por isso que Jesus disse, né? O pão aqui já como símbolo. Eu sou o pão vivo. Quem comer de mim não morrerá, né? Mas terá vida eterna. Até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E, então o que significa isso? Espera aí, mas se ele vai ter que Adão morreu? Adão morreu com quantos anos? Adão morreu com 960 anos, certo? Mas Deus disse que ele ia morrer. Deus não disse que ele morreria? A gente não leu no começo? Se você comer do fruto, certamente morrerás. E por que Adão não morreu? Essa morte é explicada assim, ó. Aqui a gente não tem muito jardim, né? Aqui não tem como a gente ter jardim, porque a seca é grande, né? Mas quem tem jardim sabe. Por exemplo, se você vai no jardim, colhe uma flor e você corta ela morreu? Ela morreu ou não? Hã? Se podar, se cortar a flor, você vai no jardim, colhe uma flor, corta ela, põe no vaso, ela morreu? Não, ela não morreu. Mas ela vai morrer, não vai? Tá vendo? É isso mesmo. O homem foi cortado da sua raiz, porque quem dá? Jesus não falou isso lá? Paulo? Acho que foi Paulo, né, que falou isso lá na carta de Romanos. Que nós fomos enxertados, nós como oliveira brava, fomos enxertados no tronco, a raiz que é Cristo. Então a gente gentil não pode se gloriar por estarmos enxertados no tronco e na raiz. Porque o povo judeu rejeitou a Cristo. Então eles foram cortados. Mas nós não podemos nos gloriar por estarmos na raiz, que é Cristo. Paulo fala, porque da mesma forma que Deus foi poderoso para nos enxertar sendo gentil, Deus também é poderoso para enxertar de novo aquele que já era natural. Tá entendendo? Então, ó, quando a planta é cortada do seu tronco, da sua raiz, ela não morre de imediato, mas ela vai morrer com o tempo. Então, isso significa que são duas mortes, né? Porque de fato ela morre. Quando você corta, de fato você está matando, porque ela não vai mais receber nutrientes e daqui, no máximo aí, né? Daqui a pouco ela começa a murchar. Aqui no Nordeste, então, em questão de, acho que 10 minutos ela já está torrada, né? Então ela vai morrendo aos poucos. Então foi isso que Deus fez com Adão, que é o quê? Desligou ele da fonte da vida. Então ele morreu, a sua fonte espiritual de vida, a sua seiva espiritual de vida, ela foi cortada. É que nem a televisão. A televisão na tomada serve e é útil, não é? Você não assiste o programa e tudo mais. Se não tiver energia e não tiver tomada, ela serve para alguma coisa? Não, ela não serve. Então, quer dizer, foi essa morte que foi colocada nos seres humanos. Para quê? Para dar tempo, porque Deus é um Deus longânimo, ele é longo, ele dá oportunidade para que o homem se arrependa dos seus pecados. Porque Deus deixou anteriormente, abre aí para mim Romanos 3. Pessoal, quem quiser beber água, pode beber água, viu? Romanos 3, 20. Eu vou pegar do 3, 23. Romanos 3, 23.
Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu já expliquei para vocês o sentido desse versículo. Todos pecaram e carecem da glória. Essa glória aqui eu expliquei quando Adão e Eva viram que estavam nus, né? Eles tinham a glória de Deus. Então, quando eles viram que estavam nus, é porque eles foram cortados e desconectados da raiz, da fonte de vida que era Deus. Então, agora o ser humano precisa de novo da glória de Deus, esse poder. Ele tem que ser conectado a Deus de novo. Perder a glória de Deus, sendo agora, né, justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. 3, estamos no 25 agora, Romanos 3, 25. Aí, ó. Filipinho, escuta aqui. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, ele tolerou, ele ficou tolerando. Por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no presente tempo, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé. Tá vendo? Deus o quê? Deus deixou Adão viver porque ele é tolerante, ele tolerou. Ele tolerou. Para quê? Para que viesse a justificação. Porque Deus mesmo é quem vai ser. Para ele mesmo, Deus vai ser o justo e o justificador. Quer dizer, a justiça começa por ele e se finda nele mesmo. Tá bom? Então Deus tolerou. Deus ficou tolerando. Tem outros capítulos, mas daí fica mais demorado para mim ficar mostrando capítulo por capítulo, tá? Então, Deus tolerou. E o pastor também já leu um versículo aqui, acho que é em Hebreus, né? Não sei se é em Hebreus, que diz assim, que para que os homens do passado, antes da vinda de Cristo, não fossem aperfeiçoados antes de nós. Mas isso vai ser em relação à lei. Tá? Então Deus foi tolerando o pecado até a vinda de Cristo. Não é que ele deixou impune, ele puniu. Tá? Mas ele tolerou. Volta lá. Gênesis. É o 3:17. Não, 20. É o 17. Maldita é a terra por tua causa. Essa maldita é a terra por tua causa, pessoal. A terra vai sofrer. Paulo vai dizer isso, né? Em Romanos, Paulo diz que a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus forem manifestados na terra, que é quando Cristo vier, né? Essa terra vai passar por uma purificação. Então a própria terra aguarda a sua redenção e a sua libertação dessa condição de maldição imposta sobre a própria natureza por causa do homem. Existe uma lei na natureza que é chamada lei da entropia, que é a primeira lei da termodinâmica. Acho que eu estou falando palavrão aqui, acho que não, né? Alguém aqui sabe o que é lei da termodinâmica? Alguém sabe o que é a lei da termodinâmica? Não? É uma lei que existe no universo que é o quê? É uma lei que é levada em consideração tanto por os evolucionistas como por criacionistas, no nosso caso, né? Que é o seguinte, no princípio,
Deus criou tudo perfeito, pronto e acabado. Não precisa acrescentar e nem tirar. A energia no universo colocada, porque existe uma energia, uma forma de energia que está em todo lugar, em todo canto, faz parte de tudo que existe, da matéria, em tudo. Existe uma energia que foi potencializado, a energia. Só que ao longo do tempo, essa energia, ela vai perdendo a sua carga potencial, ela vai diminuindo. Esse diminuir gera a segunda lei, que é a lei da entropia. A lei da entropia diz que tudo que foi feito potencializado e bem organizado, estruturado e energizado, com o tempo ele tende a se desorganizar. E é isso que é essa maldição. Por quê? A maldição é imposta porque o homem desejou o conhecimento do bem e do mal, certo? Ele quis conhecer. Só que para ele conhecer o mal, toda a natureza, todo meio em que ele vive, tem que se degradar junto com ele, não é só ele que vai degradar. O meio em que ele vive tem que ir degradando junto com ele. Essa é a natureza imposta, a maldição imposta. A própria natureza sofre e geme junto, porque ela mesma vai se destruindo. Por quê? Porque aquilo que foi potencializado no início, na maldição foi retirado, foi desligado da fonte que mantinha tudo plenamente organizado, santo, perfeito. O homem, por causa do pecado do homem, a natureza fica sujeita à lei da termodinâmica e à lei da entropia. Né? A mulher lava a roupa, a mulher limpa a casa, ela faz tudo dentro de casa durante o dia, quando o homem não está. Quando o homem chega, o que ele faz com o sapato? O que ele faz com a camisa suada? O que ele faz com a cueca? O que ele faz com a calça? O que ele faz com o chapéu? Se está chovendo, ele entra dentro da casa. Tá vendo? Vocês trabalham, compram um carro novo, daqui 4, 5 anos, como é que está o carro? Tá velho. A mulher, né, Felipe? Casa com uma novinha, bonitinha, tudo mais, acaba arruma, ajeita, cuida. Conforme vai passando um ano, né? Eu aqui um cacareco velho, né? Já estou virando um cacareco velho. O que acontece com a gente? Vai se definhando. Isso é natural. A cadeira, o seu celular, tudo. Tudo está sujeito à lei da entropia, pessoal. Meus irmãos. Vai se deteriorando. Essa é a maldição imposta sobre a terra para quê? Para que o homem vá aprendendo como é viver no mundo do mal, um mundo do maligno, para que ele veja tudo aquilo que o pecado ocasiona, tanto nele como na natureza, e ele busque a Deus, e ele volte para Deus. Tá? Então, a lei da entropia e a lei da termodinâmica, ela está em ação até hoje. E depois do dilúvio, quando a gente chegar no dilúvio, aqui até o dilúvio, ela está amenizada. Ela vai bem lentamente, ela vai bem devagarzinho. Porque Adão viveu quantos anos? O homem que mais viveu quantos anos? Matusalém. Ele viveu 969 anos. Pós-dilúvio, quando a gente chegar no dilúvio, vocês vão ver os gráficos da idade, vocês vão reparar que pós-dilúvio faz assim, ó, a idade, ó, cai. Por quê? Porque o dilúvio vai bagunçar muito mais do que essa primeira lei, que é a lei da termodinâmica e da entropia. Pós-dilúvio, por causa de grande chuva, água vindo de baixo, vindo de cima, provavelmente, sabe, deve ter tido magma, aqueles vulcão, um monte de coisa, bagunçou totalmente a natureza. Então a idade vai, após dilúvio, o homem que mais viver vai ser 100 cães de Jafé, vão viver cerca de 400 anos.
os filhos de Sem, Cã e Jafé vão começar a decair. É tanto que vocês vão ver que, enquanto Isaac nasceu e Noé ainda era vivo. Porque pós-dilúvio, Noé viveu mais 400 anos. Isaac era vivo e Noé era vivo. Os dois foram contemporâneos. Abraão era vivo. Então, se alguém quiser saber o relato de como era o mundo pré-diluviano, era só lá e perguntar, né? Para Sem, Cã e Jafé, que passaram pelo, que viviam antes do dilúvio, era só perguntar para Noé. Ô Noé, como é que foi o dilúvio? Como é que foi o dilúvio? Como é que você aguentou? Como é que passou? Como é que você pôs aquele bando de animais? Rapaz? Como é que aconteceu tudo aquilo lá? Conta a história para nós aí. Tá? Então Moisés, ele não ficou inventando coisa da cabeça dele. Pois a família de Moisés, que em 400 anos depois, os antepassados deles conviveram com pessoas que passou pelo dilúvio, Sem, Cã e Jafé. Então a história é uma história de um relato verídico e verdadeiro. Por tua causa obterá a fadiga dela o sustento, eu já disse, né? E durante toda a tua vida, do suor do teu rosto a gente já viu comerá o teu pão. E deu o nome de Eva à sua mulher, por ela ser mãe de todos os seres humanos. E fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Pergunta: Adão e Eva morreu salvo? O que vocês acham? Que hora que é aí, gente? Hã? Como? Ah, você acha que sim? Que hora que é? Ela tá com sono, né? Quer ir embora mais rápido. Adão e Eva morreram salvo? O que vocês acham? Hã? Quê? Sim. Morreu ou não morreu? Eles pecaram, estavam debaixo da ira de Deus. Não. Se aquele que peca contra Deus é o seu inimigo, e Adão e Eva pecou contra Deus, se tornou inimigo de Deus, como é que ele. E se Deus é um juiz justo, que eu já expliquei, já até preguei. Se Deus é um justo juiz, ele não é que nem um juiz do nosso mundo, né? Que por dinheiro, que por gostar ou por parentesco, vai lá e livra a cara de uma pessoa. Deus não é assim. Quem aqui aceitaria um juiz injusto? Um juiz que se vende, um juiz que faz favor por causa de amizade, por causa de parente. Quem aqui aceitaria um juiz assim, julgando a sua causa? Quem aceitaria? Acho que ninguém aceitaria, né? Se nós não aceitamos juízes humanos injustos, por que a gente deveria concordar que Adão e Eva foi salvo, sendo que eles cometeram a maior injustiça e outra, arrastou nós tudo com eles? É justo isso aí? É justo? Seria justo isso aqui? Não, né? Só que alguém tem que pagar o preço, né? E quem é que vai pagar o preço? Quem é que pagou o preço do pecado de Adão e Eva? Por eles. Por eles. Hã? Quem é que pagou o preço? Lembra do texto lá de Romanos? Que Deus, na sua tolerância, deixou impune os pecados anteriormente cometidos, para no tempo presente manifestar a sua justiça, por ele ser justo e o justificador daqueles que creem e têm fé. Aí hoje veio a minha pergunta, dentro e a irmã ficou falando comigo. Adão e Eva teve fé? Eles manifestaram fé? Qual é a definição de fé? Hã? Aquilo que não se vê, né? Mas é aquilo que se espera, né?
E hoje a fé é por crer em quem? A salvação vem por crer em quem? Em Cristo Jesus. Não é isso que nós lemos em Romanos? Né? Pela fé, pela sua graça. Isso. De fato que não se vê. Então, a salvação ela vem pela fé em Cristo Jesus. Então você tem que crer em Cristo Jesus, não tem que crer que Cristo morreu por você na cruz? Não é assim? Aquele que crê em Cristo, crê na morte de Cristo, não é isso que Jesus disse lá, quando aquele pessoal da multiplicação do pães e peixe atravessou o lago lá, e falou assim, qual é a obra que Deus quer que nós faça? Aí Jesus falou assim, não, Deus não quer que vocês façam obra nenhuma, porque vocês não têm nada de bom para fazer que mereça, Deus quer que vocês creiam no Filho que Ele enviou. Então quer dizer, a salvação vem para crer em Jesus, mas aonde é que está Jesus aqui? Eles têm que ter fé em quem aqui? E eles estão vendo quem? Se a fé é crer naquilo que não se vê, mas naquilo que se não espera, tá vendo como é que o raciocínio, segundo a Bíblia, está correto. Estão entendendo por que Jesus passou na terra e só depois que ele morre, somente os discípulos e os 500 vê, porque ele morreu e ressuscitou como Deus, glorioso. Então mais ninguém viu ele. Enquanto os apóstolos e os discípulos estavam vendo Jesus, nenhum dos outros que não eram daquela equipe não pôde ver ele, ninguém. Se eles conversando ali, se Jesus conversando ali naquele momento, é por isso que Jesus era assim, ó, ele vinha, manifestava, conversava, se revelava e sumia. Para quê? Porque somente aqueles podiam ver ele manifestado na sua glória como Deus. Não, porque eles não precisam manifestar fé. Porque eles estão vendo quem? Deus. Então ele precisa ter fé para ser salvo? Não. Eles vão ser salvos por Deus, sabe como? Aqui, ó. E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Para cobrir o quê? Né? Para cobrir o quê? Para cobrir o pecado. A glória foi substituída pela glória de quem? Pela pele de quem é que morreu aqui? Um animal morreu. O animal tinha culpa deles? Não, então, um animal que não tinha culpa de Adão e Eva, que não tinha nada a ver com eles, teve que morrer para cobrir. Então isso aqui é o quê? Isso aqui nós chamamos de broto-evangelho. É como Deus estava anunciando no passado o plano de como ele vai salvar os homens dos seus pecados e vai usar o filho dele, que é descendente da mulher, para pisar e destruir a cabeça da serpente. Só que Adão entendeu isso aqui, teve fé nisso aqui, ele creu nisso aqui? Ele precisou manifestar fé nisso aqui? Não. Por quê? Porque a obra é de Deus. Deus foi lá, ó. Deus oficializou. Deus pegou o animal, matou, tirou a pele, foi lá e vestiu e cobriu. Então, esse negócio aí dos nossos irmãos armenianos, né? Nossos irmãos aí de congregação cristã no Brasil, de Assembleia de Deus e tudo mais. Não, eu decidi aceitar Cristo, eu fui salvo, eu fui e me entreguei a Cristo. Não foi, não. Porque a salvação, desde o início, é uma obra exclusiva de Deus. Não é minha e nem sua. Você estava lá, um miserável, morto, caído no pecado, cego, tateando, sem saber para onde vai, cumprindo todas as exigências do poder do mal, filho de Satanás, que nem a gente viu no outro estudo. É Deus que vai lá e arranca de dentro para fora. Isso não tem nada a ver com obra sua. Que nem uma família que eu estava visitando, quando eu estava na presbiteriana, eu estava visitando e fiquei alguns meses visitando. Aí o homem dizia assim: quando eu quiser ser crente, né? Quando eu quiser ser crente,
eu vou... Quando eu deixar de fazer as coisas erradas, aí eu vou para a igreja, aí eu vou ser crente. Eu olhava para ele e lia para ele e explicava para ele: não, meu irmão, não espere. Toma essa. Jesus já está chamando do jeito que você é. Tá bom? Então a gente vai parar por aqui, ó. A bateria está acabando. Tá? Ela ouviu, né? E a gente vai se encerrar por aqui. Você que está aí, fica aí também com essa palavra, né? Deixa eu só instruir o menino a encerrar aqui. Terminar aí. Vai terminar aí. Tá bom?